E nós sabemos que o Senhor, Ele tem, na sua caminhada poderosa, aqui na terra, como é bom falar de Jesus, abre-se um leque. Pregação, a gente pensa assim, vou falar uma palavra, daqui a pouco vai faltar assunto e a hora não passou. Mas quando você fala de Jesus, você sabe que são grandes coisas que Ele fez nessa terra, grandes mensagens que Ele pregou nessa terra, grandes milagres que Ele... Deus abençoe, varão. Grandes milagres que Ele pregou, que Ele fez, aonde o cristão, ele vai alcançando maturidade e vai tomando posse de quem ele é no reino do céu. Não só no reino do céu, que é o tempo de conquista, que nós vamos estar tomando posse, mas no reino aqui na terra também. Porque quando Jesus ele veio falando que Ele era a verdade, o caminho e a vida, Ele tinha que também testemunhar que a verdade era Ele. Porque nós sabemos que a mentira é obscura, a verdade concreta. E Jesus ele tinha que andar na verdade, então a vida dele era verdade, porque o Verbo se fez vida. O caminho, ele estava pregando a palavra e os anotadores estavam falando, testemunhando de quem ele era, do que ele mudou, do que a sociedade esperava e o que Deus plantou na terra. Um líder no meio do povo. Naquele tempo se pensava, não, daqui a pouco vai se levantar um reinado, e ali vai se juntar aos fariseus e sitiar tudo. Mas Deus fez o contrário. Aonde nós vemos ali uma história maravilhosa. Já sabendo do caminho de Jesus, da verdade que era Ele tinha que mostrar que forma de vida que Ele estava trazendo naqueles dias. Que forma de vida que o povo tinha que entender o que é viver Cristo, viver Jesus, viver o Messias. E nós vamos falar hoje sobre vida em Jesus. Vida em Jesus, nós sabemos que temos que ter um entendimento espiritual muito forte para entender o que é vida em Jesus. Vida em Jesus é perder algumas coisas aqui na terra. Vida em Jesus é viver no sobrenatural. Vida em Jesus é atingir lugares altíssimos. Vida em Jesus é viver em excelência em Cristo. Então nós sabemos que Jesus, Ele nos ensinou isso para os espirituais. Aqueles que são carnais não conseguem entender o nível espiritual que Jesus queríamos que nós vivêssemos aqui na terra. E nessa palavra onde nós entendemos aqui, aonde Jesus viveu e pregou, coisas sobrenaturais aconteceram. Aonde impactaram aquele povo local. Impacto até hoje, passando mais de 2000 anos, onde Jesus falou grandes verdades. E a palavra do Senhor ali, sem demora, vamos à palavra do Senhor no livro de João, capítulo 11. Hoje estaremos pregando sobre vida, estaremos falando também sobre morte, falamos também sobre amizade, falamos também sobre coisas do alto, vamos falar também coisas da terra, vamos falar também o que acontece no nosso dia, pessoas que vão, pessoas que vêm, vidas que vão, vidas que morrem. Nós sabemos que vamos ter que passar dias maus nessa terra. Sabemos. Não gostamos de comentar. Como é bom, né, quando vem criança, nossa, que tremendo, que maravilha, que Deus abençoe. Mas existe aquela crendice também, nossa, mas não vamos falar de morte. O Senhor sabe todas as coisas. Mas quando o espírito da morte começa a rondar a nossa casa, nossa parentela, nossas vidas, existe uma tristeza profunda no nosso coração. Mas nós que entendemos que morrer em Cristo é lucro, ainda Deus conforta o nosso coração. Que pessoas que vão e morrem em Cristo,
É tremendo. São momentos de entrega. Mas a pessoa que morre sem Cristo, nós sabemos que não é fácil. Pessoas que teve várias oportunidades de alcançar o coração de Cristo, pessoas que teve oportunidade de andar com Cristo, pessoas que teve oportunidade de se converter e não aceitou. Pelo alto entendimento gótico, de conhecimento, fora a área cristã, levantaram outras bandeiras. E vemos que o mal sobrecarregou o coração e morreu sem Cristo. Mas nessa situação aqui nós vemos Jesus tendo uma experiência de morte no ministério dele. Aqui nós não vemos Jesus participar, na Bíblia Sagrada, nós não vemos Jesus participar de nenhum velório. Porque se ele chegasse no velório, o morto tinha que levantar. Mas teve que passar essa situação para mostrar para nós que Jesus verdadeiramente é vida. Porque ele teve que mostrar, através do testemunho de uma família, testemunho dos amigos dele, que ele aonde estaria. Levou-se dias que ele viajou, quando soube que um amigo dele, amigo familiar, amigo íntimo, amigo da casa, estava enfermo, ele viajou. Para quê? Para que o povo entendesse que Jesus verdadeiramente é vida. Ele já tinha provado que era o caminho. Ele já tinha provado que era verdade. Mas ele também tinha que provar que ele tinha a chave da vida. E aqui nós vemos na palavra do Senhor ali no livro de João, vamos ler os primeiros 3 versículos, João capítulo 11, capítulo 1, versículo 1, 2, 3. Onde nós vemos ali Maria, Marta e Lázaro, amigos particulares de Jesus. Eu não sei quantos amigos você coleciona, eu não sei quantos amigos ades você tem, eu não sei se você consegue separar o que é coleguismo, camarada e amigo. Mas quando você tem um amigo que ama, um amigo que você gosta, quando de repente aquele amigo começa a passar luta, o teu coração fica apertado. E nós vemos aqui que as coisas iam acontecer, grandes coisas iam acontecer. A história estava acontecendo ao mesmo tempo. Essa passagem bíblica, nós vemos ali, onde estava se formando já uma perseguição a Cristo, já estava se formando um dos últimos milagres de Jesus, já estava se formando a história derradeira, 3 anos de ministério já tinha se passado, já estavam encaminhando para a Páscoa. Então, esse milagre de Jesus estava acontecendo ali as horas derradeiras de Jesus. Então ele quis mostrar ali que verdadeiramente ele estava com a chave da vida. Ele quis mostrar ali para todos a população, os povos que estavam se reunindo ali, ele estava querendo mostrar: ei, a vida está comigo. Ei, eu sou o caminho. Ei, ande na verdade. Eu posso ouvir um amém? Amém, glórias a Deus. Então nós vemos ali que a palavra do Senhor diz: estava então enfermo um certo Lázaro. Aqui diz a palavra do Senhor, um certo Lázaro. Mas nós entendemos que é um amigo de Jesus. Em Betânia, a aldeia de Maria, a sua irmã e a sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e que tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, sua irmã dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Aqui para nós é uma passagem simples, nós vemos ali, até passa batido. Mas tem revelações tremendas nessa passagem, onde diz ali: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Ali nós vemos ali Maria até comentando com Jesus: Jesus, está enfermo aquele que tu ama. Mas se nós colocarmos no dias de hoje,
Nós podemos dizer que nós estamos na igreja, estamos vivendo a fé cristã, mas o que nós aprendemos é que o cristão tem que ser um super-homem e a mulher tem que ser uma super-mulher. Que o cristão não pode passar luta, que o cristão não pode passar perseguição, que o cristão não pode passar provação, que o cristão, se tiver alguma coisa errada, ele deve estar em pecado. Irmão, veja bem teus passos, o que está acontecendo. Mas são dias que nós vivemos, e a palavra diz que nós temos dias maus. E essa família aqui, onde que Jesus andava com eles, visitava ele em Betânia, Jesus visitava muito a cidade de Betânia, ia lá, dava uma palavra para eles, sentava com eles, comia com eles. De repente chegou o dia mau nessa família. Nós sabemos que todos nós estamos sujeitos a dias maus. Nós sabemos que todos nós estamos sujeitos a provações, dificuldades. Nós estamos sujeitos a todas as situações, calúnias, difamações. Mas ali, se você trocar uma palavra, você vai começar a entender o que eu quero dizer. Que o irmão testemunhando para Jesus. Jesus, eis que o irmão, que aquele que tu amas, está passando uma dificuldade na casa. Ei, Jesus, aquele que tu amas, está passando uma doença muito grave. Ei, Jesus, aquele que tu amas, está passando necessidade financeira. Ei, Senhor, aquele que tu amas, está sofrendo no casamento. Ei, Senhor, aquele que tu amas, está passando uma grande complicação com seus filhos. E a gente coloca ali Jesus assim, mas que culpa Jesus tem? Se você não consegue entender as lutas que você tem que passar. Que culpa tem Jesus? Se você não tem maturidade suficiente para pensar, são coisas que eu tenho que passar, são lutas que eu tenho que viver, são necessidades que eu tenho que estar vivendo, mas eu não posso culpar Jesus dos dias de provação. Que a partir do momento que ela fala ali, ei, mas Jesus, aquele que tu amas está enfermo, não é melhor já curar ele antes de viajar? Aí Jesus falou, não, mas calma aí, tem coisas que o cristão tem que passar. Daí eu entro com a provisão. Tem situações que nós temos que passar para Jesus entrar com a mão poderosa. Então tem muita gente que não consegue entender, não, eu vou sair da igreja porque estou passando dificuldade, eu vou sair da igreja porque estou passando uma situação complicada, eu vou sair da igreja porque estou com luta no casamento, eu vou sair da igreja que eu não consigo ver nada diferente. Ei, tem tempo para tudo. Tem o tempo de Deus e tem o nosso tempo. E a partir do momento que nós conseguimos entender o tempo de Deus nas nossas vidas, o tempo de Deus das coisas, o Kairos e o Cronos, a hora que nós conseguimos entender, aí nós vamos conseguir entender o tempo de bênção, o tempo de cura, o tempo de viver, o tempo de morrer, o tempo das coisas para ser alcançada, os tempos de luta, os tempos de vitória, tempo de esparramar, tempo de juntar. Há tempo para todas as coisas. E esse tempo que estava se firmando ali, era um tempo de dias maus que iam acontecer. E nós vemos ali que Maria teve grande testemunho. Maria era a mesma mulher que sentava aos pés de Jesus. Maria, a mesma mulher que lavava os cabelos de Jesus com óleo precioso. Marta, ela queria expressar um amor, numa linguagem de amor, ela queria fazer algo que agradasse o coração do Mestre. De repente o dia mau chegou na sua vida. Estamos preparados para o dia mau? Todo mundo, não estou preparado. Não estou preparado para uma luta. Não estou preparado para uma tragédia. Não sei o que vai acontecer. Se acontecer isso, se acontecer aquilo. Temos que entender que Jesus, Ele nos ama, mas Ele não extingue dias de prova e dias de luta. E nós vemos aqui que a palavra do Senhor, Ele diz aqui, que eis que o melhor está preparado para nossas vidas. Mas quando nós se convertemos, Ele não fala que vai livrar você de toda luta.
Ele não vai livrar você de toda perseguição. Ele não vai livrar você de coisas, de dificuldades tremendas. Mas Ele diz que vai estar andando junto com você. Vai estar andando junto, caminhando, ensinando, admoestando. Que nós não somos adotivos. O pai educa aquele que ama. Então você nunca deve pensar, não, mas eu sou filho adotivo, Jesus não gosta de mim e tal. Não. O pai, ele repreende, ele trata aquele que ama. Então nós vemos aqui que Jesus estava passando dias de dificuldade, com todos os problemas, com todas as perseguições. Tinha cidades já que ele não podia entrar. Os povos alguns estavam perseguindo ele. Então nós vemos ali que quando ele saiu de Betânia, ele deixou um amigo enfermo. Mas ele falou, isso é para a glória de Deus. Você consegue entender isso? Que a tua vida, o teu testemunho, todas as coisas que nós passamos aqui, é para a glória de Deus? Você consegue entender que o que há de vir, seja o que for, na sua vida, na sua casa, na sua família, é para a glória de Deus? A hora que nós entendemos isso, a igreja consegue crescer espiritualmente. O povo de Deus consegue crescer na palavra, na graça. Então, quando nós vemos que Jesus, ele veio para nos testemunhar o que é o reinado de Deus, teria que ter essa situação. E quando nós vemos ali que Lázaro já estava morto há um dia, o Espírito Santo já alertou Jesus. E Jesus já estava alertando com os discípulos. Pessoal, ele já está dormindo. Já está no sono. Há necessidade que eu vá lá e desperte. E Tomé já falou assim, mas se ele está morto, como você está dizendo, então vamos lá, nós morremos juntos. Então Tomé aqui já estava testemunhando que ele já não tinha fé. Essa é uma forma ali que ele estava andando com Tomé, o mesmo Tomé que lá na frente desconfiou se era Jesus, aqui ele também já estava falando, eu ando contigo, mas não tenho totalmente fé em ti. Então nós temos que ver as pessoas com quem nós andamos, as pessoas com quem nós testemunhamos. Jesus está testemunhando ali que aquele homem já estava morto, e Tomé falou, então vamos lá, talvez a gente já morre junto. Reciclar as amizades. Pessoas negativas. Vemos aqui que Jesus, testemunhando, falando, pregando, mesmo assim, vendo os milagres, vendo o tempo de Jesus na terra e não tendo fé. Mas vamos para frente que não vamos falar de Tomé nessa noite. Tomé só deu um mau testemunho. E é o cristão que dá mau testemunho, não consegue viver Cristo, temos que fugir deles. Porque podem influenciar nossas vidas. Veja as casas que você anda. Veja com quem você anda. Porque Jesus, ele nos fortalece. Jesus, ele nos dá vigor. Jesus, ele nos dá entendimento. Mas a partir do momento que você tem uma pessoa negativa, te buzinando no teu ouvido, dizendo que não vai acontecer, dizendo que você não tem potencial, dizendo que as coisas não vão acontecer na sua vida, dizendo que não precisa ser tão crente assim, dizendo que não precisa acontecer aquilo que você aprende na segunda, no domingo, na segunda você não coloca em prática. Então são coisas que nós vemos que a palavra do Senhor nos diz que temos que entender. O que é viver Cristo? O que é caminhar com Cristo? O que é a verdade com Cristo? E aqui nós vemos que quando Jesus ele pregou essas coisas aqui, ao mesmo quando alguém perguntou, Jesus, se nós voltarmos lá, eles vão querer apedrejar. Jesus falou, não, mas o meu caminho, eu ando na luz, eu não tropeço. Se eu andasse na escuridão,
se eu tivesse alguma coisa que me condenasse, aí sim eu poderia tropeçar. Então aqui, Jesus, ele estava, nessa passagem, nós vemos que Jesus, ele conseguiu falar de todas as coisas. Só nesse testemunho do capítulo 11, ele conseguiu dizer que ele trazia vida, dizendo que ele é o pão da vida. Aqui ele falou que você tem 12 horas da luz, dizendo assim, aquele que anda comigo está na luz. Aquele que anda comigo está na luz, já consegue seguir um bom caminho. E aqui vemos também que quando ele fala que eu sou o bom pastor, então ele preza pela ovelha dele. Ele podia dar uma palavra lá na Judéia e Lázaro levantar com 2, 3 horas de morto. Aí poderia alguém falar, não, mas foi um mal súbito. Foi uma curta parada, o diagnóstico veio aqui dos sábios que foi uma parada, dali a pouco se reanimou. Não. Deixa ele lá, que existia uma crendice lá na Judéia, que com 3 dias ainda a pessoa podia ressuscitar. Então, ele chegou no 4º dia. Ele foi já para que caísse qualquer tipo de crendice. Que muitas pessoas conheciam Lázaro ali. Muitas pessoas. A palavra diz que ele era muito conhecido. Então Jesus, ele fez isso, deixou que fosse enterrado, deixou que fosse guardado, deixou que fosse atado, deixou que colocasse a pedra, ficou lá. De repente Jesus aparece. Jesus aparece e conversa com as mulheres. Jesus aparece, aqui nós podemos entender que Jesus, ele vem trazendo vida. E a partir do momento quando Jesus vem trazer vida, ele precisa também de algumas atitudes, nossa, para que a vida possa ser vida abundante. Aqui nós vemos aqui que vai passar por um processo não somente de uma simples passagem, mas existe cura da alma aqui também. Cura espiritual, cura do físico e cura da alma. Aqui essa mensagem ela pode ser evangelística, para quem não conhece a palavra, a qual nós vamos estar destinando ela. E aqui também pode ser uma palavra para crescimento espiritual da igreja. Se você acha que não está vivendo a vida em Cristo, uma maturidade cristã, se existe alguma situação nessa noite de falta de crescimento, de um empurrão espiritual para que verdadeiramente você comece a deslanchar no ministério, no sentido de entendimento espiritual, dar uma palavra de sabedoria, viver Cristo, testemunhar do amor dele e crescer ministerialmente, aqui Jesus fala assim, tire a pedra. Você vai definir na tua vida qual que é a pedra que você tem tanto no coração ou no teu entendimento. Qual a pedra que está faltando tirar para que você possa viver uma verdadeira vida em Cristo? Qual que é a pedra que está te magoando o teu coração? Qual que é a pedra? O que te magoou lá atrás que não faz você deslanchar no ministério? Qual que é a situação triste que você guarda? Qual a amargura que guarda em seu coração para que não possa viver a vida em Cristo, a verdade em Cristo e o caminho em Cristo? É como eu disse, pode ser uma mensagem evangelística. O que te atrapalha? O que está atando tuas mãos para que você não ajude de fato o crescimento espiritual, tanto coletivo como individual? O que está te atando os olhos que você não consegue ver a vida espiritual que Jesus preparou para aquele bom cristão? Por que eu digo bom cristão? Aquele que entende a palavra, aquele que coloca no dia a dia, aquele que faz com que Jesus possa fluir em todas as áreas da sua vida. Aqui a situação de morto, aqui nós podemos dizer que ele é morto espiritual e o morto físico. O morto físico é aquele que já está fedendo nos seus pecados, nas suas contradições. O morto físico é o carnal.
No evangelismo, esse que está morto, ele vem para Cristo e ele vive. Eu posso dizer para você, com toda a autoridade do legado de pastor, que existe muito cristão que ainda não tomou posse de quem é no reino de Deus. Eu posso dizer com todo entendimento que o Senhor nos dá, que existe muitos cristãos que não tomaram posse das riquezas espirituais. Existe muito cristão que está focado em uma coisa. Existe muito cristão que está focado somente no que um evangelista falou para ele. Que você vai conseguir, que você vai ter prosperidade, que você vai ter não sei o quê, que você vai conseguir isso. Mas a vida cristã, existe muitas bênçãos, muito mais riquezas, muito mais vida, muito mais amor de Deus, muito sentimento de ser cuidado por um Pai presente. Então aqui quando Jesus ele veio e falou nessa palavra, aqui nós vemos Jesus dizendo, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui nós vemos o eu sou nessa passagem. Nós vemos Jesus aqui mostrando o amor, mostrando a caridade, mostrando a intimidade, viver em intimidade, viver em caridade, viver em amor, viver em gratidão. Aqui nós vemos Jesus na família ali, dele, dando todo o entendimento para aquela família, o crescimento espiritual, ao ponto de uma mulher dar o melhor dela, e ser criticada ainda. Foi criticada. Quando ela deu o seu melhor, alguém veio criticar ela. Vemos ali Judas falando, ei, mas por que não pegou esse óleo e vendeu para os pobres? Mas ali era um ladrão, que ele queria aquele óleo para aproveitar. Temos que fugir dos ladrões, aqueles que roubam os teus sonhos, aqueles que roubam vidas, aqueles que vêm como ladrão para roubar teu sonho. Aquele que vem dar uma palavra, de repente você toma posse de uma palavra de bênção, de Jesus, o Espírito Santo falando em seu coração que você tem grandes coisas para acontecer, de repente você vai testemunhar, tem pessoas querendo roubar teu sonho. Tem pessoas querendo, familiares, mortos espiritualmente, querendo levar teus sonhos para o caixão. Eu conheci um pregador de Minas Gerais, e isso já faz mais de 20 anos. E esse pregador falou assim para mim, pastor, você sabe qual que é o lugar mais rico da face da terra? Aí eu falei, o lugar mais rico da face da terra é lá onde tem bastante ouro? Não. Eu falei, então lá no Israel, lá no Egito, lá que tem tudo aquelas... Não. Nem o banco é mais rico. Nenhum lugar tem tanta riqueza aonde o cemitério. Pessoas que enterraram os seus sonhos, enterraram os seus grandes ministérios, pessoas que enterraram grandes sonhos, que poderiam ser grandes presidentes, grandes pregadores, grandes pessoas que poderiam salvar muitas almas, mas levaram junto os seus sonhos ao cemitério. Porque não teve, na hora de despertar, na hora de crescer, na hora de entender, na hora de tomar posse de quem era para ser um grande pregador, um grande ganhador de alma, de repente fechou a boca, deixou que atassem a sua boca. De repente, a hora de dar uma revelação, falar alguma coisa de entendimento, deixou que fechasse seus olhos. Deixou que atasse seus ouvidos para que o Espírito Santo não falasse em seu coração. E matou seu ministério com uma pedra de saída. Então, nessa noite, temos que tomar posse do que Deus preparou para nós verdadeiramente e poder viver a vida em Cristo, aonde Jesus fala que eu sou a porta.
Ele tira a pedra de atrapalho. Se você tem uma tristeza profunda no seu coração que impede esse crescimento, o Senhor fala: tira essa pedra. Tira essa raiz de amargura. Tira essa tristeza profunda. Tira aquilo que te magoa de profundo, aquilo que não faz você crescer, aquilo que te magoou quando era criança, uma palavra negativa, tira. Daí eu te dou vida. Quando Jesus falou: Lázaro, saia para fora, aonde que está o milagre? Na palavra de Jesus. Porque se ele não ouvisse, não aconteceria milagre. Aqui é a revelação. Ouça a palavra de Jesus. Uma palavra que você pode ouvir espiritualmente, pode acontecer um milagre na tua vida. Pode despertar um ministério evangelístico. Se ele estava morto, como que ele ouviu? Porque a palavra tem poder. Uma palavra que você recebe, de repente, uma pregação ali, de repente, você vai ser pastor. Ei, você ouviu o que ele falou? Não. Ele falou que você é pastor. Ou evangelista mesmo, que pode estar, tem um menino aqui que eu estou de olho nele faz dias. Ele tem uma palavra sobre a vida dele, que ele vai ser algo no ministério. Hoje ele não está aqui. E de repente o Espírito Santo vem e fala: ei, você vai ser evangelista. Ei, eu ouvi evangelista? Não ouvi ele falar. Eu vou ser evangelista. Então, a distribuição do ministério está onde você tira a trava dos olhos, onde você tira o que não deixa você enxergar, onde você tira aquela amargura do coração, onde você tira o que você não está ouvindo. E de repente Jesus fala: Lázaro, sai para fora. Irmão, venha viver a vida em Cristo. Irmão, venha viver a verdade, que eu sou a verdade. Venha viver a vida, que eu sou a vida. Venha no meu caminho, que eu sou o caminho. Então, quando Jesus aqui, a palavra despertou, a palavra de Jesus disse, nós estamos debaixo dessa palavra no ministério. A hora que Jesus der uma palavra: ei, pastor, as coisas. E nós estamos ouvindo debaixo de uma palavra de Jesus. Então o ministério desperta quando Jesus ele fez todo esse movimento do último milagre, do último momento, ao 49 do segundo tempo, ele falou: ei, Lázaro, vem para fora. Desata. Aqui nós vemos ministério surgindo. Aqui nós vemos vida ressurgindo. Aqui nós vemos tomar posse de quem é. Aqui nós vemos que Jesus, ele teve uma compaixão, teve um grande entendimento, teve ali momentos de tristeza. Vemos ali Jesus chorando. Jesus ali se comovendo como homem. 100% homem, 100% Deus. A palavra do Senhor diz ali em João, ele fala assim: eu orei por aqueles que estão aqui e oro por aqueles que estão vindo. Nós recebemos uma palavra de Jesus. Nós estamos aqui porque Jesus também orou por nós, para nós estarmos aqui. Nós estamos aqui porque Jesus, ele pagou um preço tremendo. Teve perseguição, logo depois vocês vêem no capítulo 12, fala ali que Jesus já estava ali com Lázaro, estava ali com Maria. Maria acho que gastou mais um fardo ali, mais um frasco ali de gratidão. Gratidão. As palavras que Deus me deu foi uma das únicas palavras que eu consegui falar sobre amor de Deus, gratidão, caminho, verdade, vida, morte espiritual. Então, uma palavra onde que você pode receber uma palavra de bênção na sua vida. Tira do coração aquilo que te magoa. Desata tudo que está prendendo as tuas mãos de ajuda. Que toda a parte do nosso corpo é um ministério que está por surgir. As suas mãos abençoam.
o seu coração dá atos de justiça, a sua visão é evangelística, a tua palavra é profética, e o que você guarda no coração é o amor entre as pessoas. Eu gostaria que a igreja se colocasse em pé. Todos esses acontecimentos cruciais, que aconteceu, aonde nós vemos ali discípulo dando dica para Jesus, aonde nós vemos ali Maria, gostaria do grupo de louvor, já viesse à frente cantar um louvor. E que nós entendêssemos que o poderoso Deus, aquele que está sentado à direita do Pai, Ele é poderoso para mudar a nossa vida. Você sabe o tamanho do teu ministério? O tamanho do teu ministério é o tamanho do teu sonho. Tome posse. Se você quer montar uma igreja de 2x2, se você quer montar uma igreja de 2 metros por 2 metros quadrados, você vai ter aquelas ovelhas que Deus te preparou. Se você quer montar um ministério de 2.000 metros quadrados de igreja, o Senhor vai encher aquilo que você sonhou. Então não deixa matarem o teu sonho. Não deixa enterrar aquilo que você tem de mais precioso. É como eu comentei, um cemitério é lugar de grandes riquezas. Ali estão enterrados evangelistas, grandes pastores, grandes pregadores, grandes pessoas que poderiam orar e o Espírito Santo curar. Mas eles enterraram os seus talentos. Aquilo que Deus deu para eles não teve multiplicação. Aqui nós vemos uma comoção, uma palavra de... Se você parar e ler essa palavra de novo, você vai ver ali Maria falando assim: Jesus, aquele que tu amas está morrendo. Jesus, ele pode entrar na fase da vida que você está agora e mudar a tua história. Senhor, aquele que tu amas está numa dificuldade muito grande. O Senhor entra com solução. Aquele que está precisando de palavra, Jesus, ele fala: eu sou o pão da vida, vem a mim e não vai ter fome. Aquele que precisa de uma porta, Jesus te manda tirar a pedra. Tira essa pedra, tira todo atrapalho, deixa fluir, que flua o Espírito Santo, que flua o mover, que flua algo novo, que as coisas possam acontecer, porque existe um poderoso Deus. Existe um poderoso Deus que vai entrar com a sua mão poderosa e as coisas grandes, coisas do alto vai acontecer. Palavra de vitória, palavra de vida, palavra de gratidão tem que estar na boca do cristão. Nós vemos aqui Maria fazendo coisas antes. Ela já agradeceu a Deus, ela gastou ali um frasco de óleo, ungiu aquele que ia salvar a vida do seu irmão. Você já pensou em dar o seu melhor para Deus antes dele dar o melhor dele para você? O que você tem de bom? O que você tem de sobrenatural para entregar na presença de Deus, em forma de gratidão pelas grandes coisas que Ele vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério? Você vai dar um coração? Pode entregar esse coração machucado. Ele trata, Ele cura, Ele sara, Ele batiza com o Espírito Santo. E Ele fala: vai, testemunhe do meu amor, testemunhe da minha vida. Seja um apóstolo, seja um profeta. Sonhe alto, sonhe grande. Eis que eu faço todas as coisas.
Vemos que a palavra do Senhor, ela se completa a partir do momento que nós tomamos posse de quem somos. Nós vivemos um Deus poderoso, nós temos filho de Deus, não somos adotivo, nós temos a palavra do nosso lado, nós tomamos posse, nós repreendemos todo espírito contrário, nós repreendemos todo espírito de morte, nós repreendemos toda a frieza espiritual, nós repreendemos em nome de Jesus tudo que vem de atrapalho, tudo que vem de arrasto, Zé Pilintra, Zé Pilantra, tudo que vem ao contrário em nossas vidas, cai por terra em nome de Jesus. Repreendemos toda feitiçaria, toda macumbaria, toda palavra contrária para desmanchar, toda palavra contrária que venha contra nossas vidas, nossa família, em nome de Jesus, Senhor. Trata, Senhor, todas as casas, trata todas as vidas, aonde essa palavra chegar, aonde essa palavra, Senhor Deus, ó Pai, fazer eco, traz vida, Senhor. Traz, Senhor Deus, ó Pai, o sobrenatural. E que as coisas grandes, Senhor Deus, ó Pai, as coisas do alto possam acontecer. Porque nós cremos num poderoso Deus. Nós cremos, Senhor Deus, ó Pai, pois Tu és poderoso para acontecer. Recebe, Senhor Deus, ó Pai, a nossa adoração. Recebe, Senhor Deus, ó Pai, o nosso clamor, pois Tu és fiel, Pai.